3, 2, 1. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o meu podcast. Hoje eu tenho a alegria, paradoxal alegria, de receber para esse episódio Mica Lins, atriz, diretora de teatro, uma pessoa extraordinária e uma personalidade inspiradora, e um dos presentes que eu ganhei na pandemia. Em algum momento na pandemia eu recebi um contato de que alguém queria gravar um vídeo incentivando a população a tomar vacina, e que uma tal de Mica Lins queria falar comigo, e eu ganhei esse presente, uma amiga, uma amizade, e eu celebro muito receber você, Mica, no Correlê. O Correlê tem poucos convidados, eu acho que você é a segunda convidada. Olha, que honra! Prazer conversar com você. Ao dar a você boas-vindas, eu falei de Morte, Esquadrão da Morte. Que a gente ri pra não chorar, né? Que dia, hein, pra receber você. Mas é assim, né, a vida. Não vai ter, infelizmente, não teremos tréguas. Pra eu falar assim, vamos esperar um dia feliz para receber Mica Lins. Não tá tendo dia feliz assim, mas a gente faz a vida ser e a vida tem boa, isso, né? Primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui, que pra mim também a sua amizade foi um dos presentes da pandemia. Obrigado. Que as coisas são mesmo paradoxais, né? De repente, na pandemia, isolado, você faz um novo amigo, né? E quero aproveitar para falar das peças da Mica que estão em cartaz em São Paulo. Eu assisti as duas já. Pós-F, que é um texto da Fernanda Young, e é com a Maria Ribeiro, direção de Mica Lins, e também Playback, um espetáculo de Mica Lins, que está à sua disposição. Você que mora em São Paulo ou você que passa por São Paulo, são espetáculos imperdíveis. Imperdíveis e incômodos, indigestos, hein, Mica? Os dois. São, né? Cada um à sua maneira. E uma honra ter você como espectador e indicador das minhas peças, às vezes um pouco incômodas. Muito boa. Mas a vida é incômoda mesmo, né? Eu costumo dizer que o que não incomoda não faz diferença. O que não incomoda não faz diferença. E aí você vai ao teatro também pra sair de lá pensando: o que essa gente está falando? Ser desestabilizado. Ser um pouco desestabilizado. Não agressivamente desestabilizado, mas desestabilizado. E às vezes tem algumas epifanias, né? Uhum. Às vezes você se vê nas peças. Eu tive uma epifania com o Diego Machado dançando na sua peça. Se ele ouvir... vai ouvir agora, então. O meu abraço, o meu beijo pro Diego. Foi uma epifania ver aquele momento que eu falei pra você, né? Pra mim, aquele momento... Pode dar spoiler? Não pode. É spoiler, é opinião. Não é spoiler, pode dar. Pra mim, aquilo foi um deboche diante do mal, da guerra, da morte, da maldade, do malvado. Aquela dança foi uma forma de dizer ao mal: você existe, mas eu danço na sua cara. É uma coisa assim que soou pra mim. Eu acho bem bacana essa sua interpretação dessa pantomima, né? Que o Beckett escreveu algumas pantomimas que são pecinhas sem texto, né? E essa que mostra essas duas pessoas tendo essa vida, esse ciclo de vida, mas cada uma à sua maneira, ele é bem representativo, né? E foi escrito, sei lá, em 1956, 57, e a gente vê lá quem tá vivendo na Cracolândia, a gente pode viver quem tá numa guerra, né? São moradores podem ser moradores de ruas, limite, né? Situação limite, que a vida, o Beckett tem isso, que a vida, a gente não, ela se repete. Aí vai lá, a gente vai e ela se repete. Mas você também pode rir dela, pode rir da tragédia, pode rir da desgraça. Ele tem esse humor, ele tem esse senso de humor, assim. É difícil, é um autor difícil, mas muito bacana, eu acho. Eu não conhecia muito dele, eu conhecia o Esperando Godot. Essa espera que não se realiza, né?
é meio que um Deus que nunca aparece, né? Um Deus que nunca vem. Eu sempre pensei nisso, né? Essa é a interpretação tem muitas mais interpretações essa mais de comum. Que, o Godot é de Deus que seria mesmo? Deus, e ele dizia que não. Não, o Beckett dizia que não. Que não tinha nada a ver com isso. Por exemplo, nessa versão que o Zé Celso está dirigindo agora, que dizem que é incrível, que está em cartaz no Teatro Oficina, ele faz uma coisa com Godot bem inesperada. Que não tá na peça, que é bem interessante. Agora, o que o Beckett tem de extraordinário, de bonito, eu acho, que talvez até tenha a ver um pouco com as coisas que a gente gosta de conversar, ele escolheu falar desses seres que são marginais, que são invisíveis, sabe? Aquele ser que vive aquela vida que você quase que ignora. Que a gente não quer ver, né? Não quer ver. E talvez porque não querer ver é que a gente não vê. Esse é o personagem dele. É esse ser que está muito na invisibilidade. É muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta, já que a gente começou a falar dos invisíveis, assim. É uma função do pastor, de um pastor, né? De uma pessoa que cuida espiritualmente de pessoas, tentar encontrar esse invisível, olhar para esse invisível, ou ensinar a gente a ter esse olhar? Eu acho que essa descoberta foi uma das coisas que me salvou no meu ofício pastoral. Porque no começo eu carregava um peso de ser um instrumento da solução, do tipo assim, a pessoa procurou o médico, procurou o psicólogo, procurou o psicoterapeuta, tomou remédio, fez a cirurgia, benzeu, quando nada funcionou, ela vai procurar o pastor. Sim. Ou o padre, ou seja lá o que for. Mas, tipo, no meu caso, eu sou o pastor. Então, assim, a pessoa que busca o pastor, ela vem buscar Deus. Ela, tipo, inclusive teve uma história muito interessante de um casal que me procurou. Ela era da igreja, ele não. Ele é ateu, completamente ateu. E ele falou assim pra mim, falou, olha, Ed, a situação que a gente tá é de tal ordem que não tem solução, só você vai nos colocar diante da solução, porque você tem o telefone vermelho em cima da sua mesa. Liga pro cara e fala. Não tem solução, só você tem a solução. Você nos leva pra solução, porque você tem o telefone do cara em cima da sua mesa. Então liga pro cara pra ver se ele ajuda a gente. Então essa coisa de eu vim buscar você, porque eu vim buscar Deus, você me coloca em contato com Deus, e em Deus está a solução pro que eu tô vivendo. Então a palavra solução, ela me assombrava. Claro, você sentiu o peso dessa responsa, né? Exato. E quando eu entendi que não era esse o meu papel era justamente facilitar com que as pessoas entrassem em contato com esse invisível e que eles dois se entendessem, não é comigo. Uhum. A relação não é a Mica Lins comigo, é a Mica Lins com Deus, a Mica Lins com Jesus. Eu sou tipo assim, se eu tive essa bem-aventurança, esse sagrado privilégio de ser um portal através do qual você descobriu Jesus e enxergou, ótimo. Já é com ele agora, não é mais comigo. Vocês dois se entendam aí. Eu não tutelo, não monitoro, eu não... Você não quer ser atravessador, Não sou atravessador e nem sou o censor dessa relação aí. Eu sou um facilitador no máximo. E eu acho que isso me salvou. De que eu não sou responsável por solução nenhuma. Sim. Acho que é isso, sim. Discernir o invisível... A Bíblia fala que a fé é a prova das coisas que não se veem. Que bonito. Elas não são vistas, mas não é que elas não existem. Elas são invisíveis, mas não são inexistentes. É entrar em contato com o que não pode ser visto, mas que é real tanto quanto ou mais do que aquilo que pode ser visto, né? Inclusive, talvez aquilo que pode ser visto funciona como uma distração. Sim, para o que deve ser mesmo. Para o que deve ser visto, né? Da mesma forma que a palavra pode ser uma distração para aquilo que realmente importa. No teatro, às vezes, o subtexto é mais importante do que o texto. Por exemplo. Então você está dizendo uma coisa, mas o que está por baixo daquilo que você está dizendo... O que não está sendo dito é o que, na verdade, é o que é o mais importante. Dito. Então, os atores são mestres em trabalhar subtexto. Você tem que ter subtexto. Porque tudo tem subtexto. Eu estou falando uma coisa aqui com você, eu estou falando e eu estou pensando. Eu tenho uma coisa por trás. Não é uma segunda intenção. É um subtexto mesmo. Não tem juízo de valor nesse subtexto. Não. Ele existe. Ele existe para a vida. E o ator, ele
tem que aprender a falar, a criar os subtextos e enxergar os subtextos no seu personagem, porque senão ele não faz um bom teatro, ele só decora a fala. Será que é isso que Deus ocupa, o subtexto? Oh. Deus mora no subtexto? Porque é muito explícito, né? O que é explícito é superficial, né? Vou te perguntar um outro negócio, posso? Outra? Faz pergunta fácil. Não, falando desse negócio do superficial, eu sou uma observadora, né, das expressões de fé, das religiões, da coisa evangélica, que é uma coisa muito forte no Brasil. Quando eu ouço você falar nos seus sermões, ou nas coisas que eu li, ou que eu assisti antigas suas, você acha que com o tempo que a igreja precisa passar por uma mudança para que as palavras do evangelho, que eu não sou uma conhecedora, sou uma aprendiz do aprendiz do aprendiz, não fiquem tão achatadas? Literais. Sim, eu tenho certeza disso. Eu citei Hebreus, né? Capítulo 11, dizendo que a fé é a prova das coisas que não se veem. Mas no capítulo 4 da mesma carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva. Viva. Se é viva, é dinâmica. Se é viva, não é que ela é mutável, porque ontem ela significava A, hoje ela significa B. Mas ela tem a capacidade de significar a cada mudança de circunstância e situação, ela se mantém significando. A palavra de Deus, né, isso que nós estamos falando, o evangelho, a revelação divina, é viva no sentido de que ela carrega em si mesma o antídoto contra a obsolescência. Ela está sempre atual. E aí eu acho que é um pecado do fundamentalismo congelar, ler literalmente, para que ela, que disse alguma coisa ontem, continue dizendo a mesma coisa, só que nós não vivemos no ontem. E a discussão ou a situação onde eu me vi envolvido nos últimos tempos, foi justo quando você me conheceu, né? Eu não estava dizendo que a Bíblia tem que ser mudada ou tem que ser reescrita. É muito claro o que você está dizendo. O que não entendeu, não quis entender. É muito claro o sermão, para mim. É claríssimo. Obrigado. Entendeu? Porque a pessoa não quis entender. Quem não quis entender, não quis entender. Que bom. O exemplo, por exemplo, da escravidão é muito claro. É óbvio. Não precisa ir para outro. Pega aquele e você sabe que é muito claro o que você está dizendo. Pronto. Não estou querendo escrever um outro livro sagrado, não estou querendo... O mundo é outro mundo. As pessoas deturpam o que elas querem deturpar. E como foi sua descoberta do evangelho? Ou o que você já descobriu nele? Como tem sido? Assim, que eu sempre digo, eu sempre tive aquela fezinha, né? Aquela pessoa, acho que por ter tido esse contato, eu estava contando para você outro dia que eu tive um tio que foi quem pagou os estudos da minha mãe, né? Que fez seminário, depois ele saiu do seminário e quando eu era criança ele morava com a gente, tio José Hamilton. E ele era muito religioso e uma das pessoas mais divertidas que eu já conheci na vida. Ele era engraçado, interessante, super estudioso, tinha a coisa da fé, da reza, mas sempre tudo com muito humor. Mas já minha família é totalmente materialista, né? Minha mãe comunista, meu pai também. Materialista não no sentido consumista, capitalista, materialista de ateísmo. De ateísmo mesmo. Materialista. Minha mãe, inclusive, às vezes, quando os testemunhas de Jeová paravam na porta de casa, que atormentavam, não sei o que, convertia. Minha mãe falou assim: meu filho, eu não quero, eu sou comunista. Eles saíram todos horrorizados. Ela adorava fazer provocar esse mal-estar, era engraçado, assim. E meu pai fez primeiro, como minha avó era mãe do meu pai, era muito religiosa. Muito, muito, muito. E eu tinha uma coisa, uma introspecção, uma fé de introspecção, assim, sabe? Eu quis ser batizada quando era pequena, daí deu errado, porque eu fiquei com medo na hora. Daí tive só a festa do batizado, mas a água benta não deixei pôr na minha cabeça. E sempre tive uma coisa com o Santo Expedito, né? Meus santinhos, eu tenho uma imagem do Santo Expedito ali. E acho que uma coisa de ver a história de Jesus como essa coisa revolucionária, essa coisa do olhar para o outro. Então eu não posso dizer eu nunca fui uma pessoa não espiritualizada. À distância você manteve a relação. Mesmo com a minha família totalmente ateia. A espiritualidade era o subtexto seu constante. Eu sempre tive uma coisa de fé.
né? Quando a gente se conheceu, que eu comecei a ouvir você falar do que significava ser cristão, do que Jesus, quando tem um sermão que você disse que com a vinda do cristianismo as relações passaram a ser horizontais. Sim. A gente é mesmo realmente igual, que se encerram as relações de poder e de opressão. As relações hierarquizadas. Aí o negócio me pegou. Aí eu falei, danado. Então, junto com a minha coisa subjetiva de fé e de espiritualidade, 2 anos atrás, um amigo meu ficou muito doente e ele morreu depois. Ele é totalmente ateu, né? Uma pessoa que eu adorava, um grande amigo. O maior amigo que eu já tive na vida, assim. E durante a doença dele, mesmo ele sendo ateu, todo dia eu acendi uma vela. Eu jurei que eu ia ter sempre uma vela acesa, até o final da doença, qual fosse ele. Então eu acendi uma vela de 7 dias no dia, que eu soube que ele me falou, e eu fui alimentando essa vela até o dia que ele morreu. Sim. Né? Não posso falar muito que eu começo a chorar, que eu lembro dele, eu começo a chorar. Então tem essa relação, é subjetiva, né? Você pensa na pessoa, você ora, afetiva, você ora pela pessoa, você pensa na pessoa, você pensa no outro. Daí eu comecei a fui fazer o Tommy Jean, você me deu o Tommy Jean, eu comecei. Então eu tive muitas epifanias ali, muitas sensações mesmo, de começar a olhar para a vida de um outro jeito, que talvez eu não estivesse olhando, ou talvez eu não tivesse tanta consciência. O que é a prática disso? Desse olhar para o outro sem relação de poder, sem espírito de vingança, com espírito igualitário. Uma coisa muito linda que você disse também no começo da pandemia, que eu assisti, quando você falou para as pessoas da igreja, da IBAB, que esse era o momento, que se elas não tivessem dinheiro para contribuir com a igreja, nossa, isso foi, eu ia falar um palavrão, desculpa. Foi muito impressionante quando você falou assim, você não precisa contribuir com a igreja agora, contribui com o seu melhor amigo, com o seu vizinho que está sem grana, com o seu parente, com o seu cunhado. Isso aqui é ser cristão. Aquilo me deixou muito impressionada, porque eu fui criada dessa maneira. Sim. Então a minha família, os ateus, todos, a gente era assim, não tem essa coisa, um tem, o outro não tem. Eu aprendi isso com a minha mãe, aprendi com meu pai também, mas com a minha mãe é uma mulher muito generosa. Então aquilo me tocou muito, que eu falei, peraí, há uma conexão para minha fé. Veja que interessante, né? Que a fé tira a gente da gente mesmo. Tira. E uma fé que não tira a gente da gente mesmo não tem nada a ver com Deus, né? Porque a gente está ensimesmado ainda. A conversão tem que tirar a gente da gente mesmo. É isso, eu fiquei muito impressionada. E olha, eu assisti muito sermão seu, você não tem ideia, eu podia fazer parte daquele, como que é esse programa? Que responde tudo sobre o Grande Hotel, tudo sobre o sermão de benefício, tudo sobre o seu sermão, eu assisti muito. Eu espero que tenha sido bom. Muitos, vários, porque aquilo aí, o negócio é isso, tira de você. E o que te incomodou, ou não, antes de o que te incomodou, a beleza você já falou, né, que você encontrou no Evangelho, essa questão da horizontalidade, da fraternidade, do encontro com o outro. O que você enxergou na igreja, no mundo evangélico? O que chamou a atenção? Tem várias coisas que me incomodam. Me incomoda uma coisa moralista, a postura homofóbica, a coisa de ódio às religiões afro-brasileiras. Tudo isso me incomoda. Eu não consigo, eu acho que é incoerente. Eu não consigo ver coerência em perseguir os outros com o que eu como aprendiz, sei do que Cristo dizia. Eu não consigo ver coerência nesse negócio. Entendeu? Você fazer pacto com a arma. Pra mim é tudo pacto com você. Eu não entendo, não entra pra mim. Não entra uma pessoa querer o mal, querer a vingança, querer que uma pessoa seja morta. Não que a gente não tenha desejos de esganar as pessoas. Eu tenho, às vezes, uns desejos. Mas aí, entre você ter o desejo de você falar, entre você ter o desejo de você praticar, concretizar aquilo, e concretizar, né? A sua maldade, o seu lado ruim, que todos nós temos, existe um cheque em branco para as pessoas falarem as coisas mais absurdas. Isso tem vindo muito do mundo evangélico. É um choque. É uma postura violenta, hostil, pouco generosa. Agressiva, né? Agressiva, pouco generosa, pouco acolhedora. E não tem como, né? Tem essas coisas das igrejas evangélicas, que o pastor vai lá e abençoa boleto. Eu tenho ataque de riso.
preciso, sabe? Levanta o boleto. É mágico. É maravilhoso. Aquele negócio de abençoar boleto, né? Eu queria levar os meus para ele pagar. É um acesso a um poder mágico. Mas sabe que isso me incomoda, tudo isso me incomoda também na igreja evangélica. É meu berço, a minha vida, eu sou evangélico desde que me conheço. Isso tudo me incomoda, mas tem uma coisa aí que é um nó do cristianismo histórico. Um teólogo, um estudioso das religiões, Antônio Gouveia Mendonça, ele faz uma análise da chegada do protestantismo e a inserção do protestantismo na realidade religiosa brasileira. E ele fala que o catolicismo tem ênfase na unidade e o protestantismo tem ênfase na verdade. Se a ênfase é na unidade, nós dois pensamos diferente, tudo bem, porque mais importa sermos um do que sermos certos. Mas se a ênfase é na verdade e você não concorda comigo, um de nós dois está errado. E, levando ao extremo, um de nós dois está de má fé. Um de nós dois está enganando o outro. Um de nós dois está fazendo mal para o outro, porque a mentira faz mal. Então, se eu estou te enganando, eu estou te vendendo a mentira, eu estou te fazendo mal. Então, uma religião construída com ênfase na verdade, a verdade, ela não é divisível. O protestantismo tem essa índole da verdade, que convive muito mal com o diverso, com o diferente, com o plural. Então é por isso que o protestantismo tem essa índole vertical. Eu tenho a verdade, você tem que concordar comigo. Você acha que é uma coisa que é da história? É histórico, eu acho que é histórico. É um ranço histórico. É um jeito de ver a vida, de ver o mundo, de ver Deus, de ver o livro sagrado. Então, por exemplo, é muito próprio da linguagem evangélica dizer o seguinte: a Bíblia diz. Sim. Não, a Bíblia diz não, você está lendo isso na Bíblia. É tudo uma interpretação. O que eu acredito que faz sentido à luz do que eu conheço da Bíblia é isso. Se não faz sentido para você, eu tenho que respeitar. E mais, né? Porque existe na nossa sociedade um sem número de pessoas que sequer lê a Bíblia. Elas não pautam a sua vida pelo que a Bíblia diz, ou pela Bíblia como livro-texto, ou como referência. Então, não é da índole da tradição protestante conviver com a diferença, com a dúvida, com o contraditório. Se eu tenho o Deus verdadeiro e você não tem o mesmo Deus que eu, o seu Deus é falso, o seu Deus é um ídolo. Da afirmação, o seu Deus é falso, o seu Deus é um ídolo, para a afirmação, o seu Deus é um demônio, 2 minutos. 2 minutos. Então, claro, eu tenho que exterminar você. Você é minha adversária, você é minha inimiga. Né? Então, você não é objeto do meu amor. Você é minha inimiga. Essa religiosidade, ela... tóxica. Ela é tóxica, ela tem uma incoerência interna. Outro dia eu estava conversando com meu amigo que é pastor adventista e ele dizendo que está sendo acusado de ser amorálatra, idólatra do amor. E ele falou, mas não é isso mesmo? Deus não é amor? Nós não temos que idolatrar o amor, nós vamos idolatrar o quê? Então as pessoas estão perseguindo ele dentro do espaço religioso dele, porque ele está falando muito de amor. Que coisa, né? Que o amor inclui demais, que não é bem assim. Então, tá difícil a gente pregar o evangelho, né? Falar de Jesus que se deixou matar. Nós queremos um Jesus que mata, né? É muito esquisito muito isso, estranho, né? Muito sinistro. Eu acho terrível que as pessoas perderam o constrangimento também de falar essas barbaridades. Sim. As pessoas não têm mais vergonha. Elas falam qualquer coisa e você tem que ficar assim. Nem mesmo os níveis mais elementares de educação e elegância estão sendo respeitados. Nenhum. Então já fomos para uma situação de relação social, de cultura de ódio mesmo explícita. Eu não sei quem foi quem disse a respeito da ditadura, que o problema da ditadura não é o general, é o policial militar da esquina. Ele passa a ter autorização para barbaridade ali. Exato, e aí eu tô vendo que no nosso Brasil o medo não é de uma violência apenas uma violência de Estado, não é apenas uma violência orquestrada com inteligência, é a violência do fanático. É a violência do fanático. Você está no meio da rua, é a bala que matou o Lennon. É um cara que acha que tem o direito de fazer isso. Mas saindo dessa questão política, sociológica, né, e voltando à questão mais
subjetiva, né? E que eu acho interessante e que eu acho que é a coisa mais complicada para um novo cristão como eu, não um cristão novo, mas um novo cristão, como é essa questão do pecado. Vamos falar de pecado. Pecado. Vamos falar do pecado. Quer dizer, não que eu me preocupe, eu tô meio velha já para me preocupar com determinadas coisas, eu tô antiga já. Né? Mas como é essa relação? Que pecar? Eu vou dar, várias camadas de resposta, vai? Teologicamente, os conceitos teológicos de pecado na Bíblia tem o pecado no singular e pecados. Já é uma diferença muito interessante. Sim. O pecado, o chamado pecado original de Santo Agostinho, é o grande pecado, que é a pretensão humana de ocupar o lugar de Deus. É essa mania de cada ser humano achar que é o centro do mundo, que é o Deus. Eu sou Deus. Como assim você não me serve? Como assim choveu no dia do meu piquenique? Como assim eu tive câncer? Eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu sou... A vida deveria... Ser do meu jeito. Ser do meu jeito. A realidade deveria existir para me realizar, me satisfazer, me fazer feliz, me fazer pleno. Tudo à minha volta deveria concorrer para o meu bem maior. Essa pretensão humana e essa revolta humana na sua condição de criatura é o pecado. Nossa, nunca tinha ouvido isso aí, não. Tô adorando. Então, por exemplo, quando a serpente, né, na narrativa do Gênesis, a serpente coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, que assim você vai ser igual a Deus. Isso que eu quero ser igual a Deus. Eu quero ser Deus. Eu quero ser o centro do mundo, dono do meu nariz, e eu não quero depender de ninguém. Eu não me contento em ser criatura. Eu não me contento com a minha finitude, eu não me contento com a minha dependência, eu não me contento, enfim. Então isso é o pecado, né? Os pecados, matar, roubar, cobiçar, falar mentira, pecados. As ações ou omissões que são pecaminosas, digamos assim, elas são decorrências do pecado. É porque eu já cometi o pecado. É porque toda vez que o mundo se desconfigura no sentido de não concorrer para a minha felicidade ou para aquilo que eu julgo ser a minha felicidade, eu tento forçar a barra para que ele se configure. Então, se eu quero uma coisa que não é minha, é sua, e eu acho que aquilo vai me fazer bem, me fazer feliz, ou vai satisfazer o meu desejo, eu pego, eu usurpo. E se eu conseguir pegar sem você ver, é melhor. Mas se eu tiver que bater em você para pegar, eu bato também. Então, é tipo isso. Então, os pecados são da ordem prática. Mas o pecado é da ordem ontológica, é da condição do ser que não se satisfaz no seu status de criatura, digamos assim. Numa outra camada de resposta, eu diria que o senso comum chama de pecado fazer aquilo que Deus falou que não podia fazer. O pecado como transgressão da regra, pecado como transgressão da lei. Por que eu não posso matar? Porque Deus falou que não pode, então eu não posso. Eu acho que essa maneira de tratar o pecado como transgressão da lei e da regra é a maneira mais elementar e mais... eu ia falar idiota. Tá bom. Sei, mais boba. Mais boba, não é idiota, vai. É mais boba. Porque se eu cumpro uma lei sem entender porque eu estou cumprindo aquela lei, é uma obediência que não é lúcida, não tem valor. Entendi. Onde que eu quero chegar com isso? Por trás da regra existe uma razão. Se eu não entendo a razão, é difícil cumprir a regra. E quando eu entendo a razão, eu já não estou cumprindo uma regra. Eu estou sendo sábio. Eu tenho que beber água durante o dia. Por quê? Porque a minha nutricionista mandou? Não. Porque é bom para a minha saúde. Porque tem um efeito no meu organismo, beber água, estar hidratado. Então, quando eu estou bebendo água, o bobo, ele vai dizer, por que você está bebendo água? Porque meu médico mandou. E aí ele pensa assim, hoje eu não bebi água, se o meu médico souber, ele vai ficar bravo. Quer dizer, é uma bobeira. Você está tratando uma questão que é da sua saúde como se você estivesse desagradando
quem te deu a orientação para sua Uma coisa meio infantilizada. É, né? mas tem gente que trata Deus assim. Então, tipo assim, por que eu não posso falar mentira? Porque é pecado. Não posso falar mentira porque destrói minhas relações. Eu não posso falar mentira porque eu desconstruo os pactos de confiança que sustentam uma sociedade, que sustentam uma amizade, que sustentam um relacionamento de romance. Por isso que eu não posso falar mentira. Nesse sentido, eu penso que o pecado é aquilo que destrói ou a mim ou a nós, ou a nossa relação. E por último, a minha última camada, que é a que eu mais gosto, o que eu digo para mim mesmo, é que o pecado é aquilo que me desfigura, me desumaniza. E aquilo que desumaniza o meu semelhante. Ou bestializa no sentido de tornar bicho, ou objetifica. Né? Eu pego um ser humano, transformo ele numa máquina de trabalho para mim. Eu objetifiquei esse ser humano aqui, que é o meu semelhante. Eu transformei ele num objeto à minha conveniência. Eu desumanizei esse ser humano aqui. Eu fiz ele menos do que humano. Isso é pecado. E eu também me bestializo. Eu deixo de ser senhor de mim mesmo, senhor da minha razão. Eu me desumanizei. Eu me perdi de mim. Isso é o pecado. O pecado faz isso. Por isso que eu acho que é pecado. Agora tem uma coisa, posso falar uma coisa interessante? Que eu Vai. acho? E são as contradições da religião com a arte, eu acho. A arte sem o estragado, sem o defeituoso, sem o que peca, sem o que está em conflito, sem o que está invisível, desorganizado, ela não existe. Então essa coisa assim, o belo. O belo na arte é você também tratar com o não tão belo, com o pecado, com o estranho. Por exemplo, eu não gosto de coisa muito certinha, eu tenho incômodo quando a coisa é muito, sabe, muito plastificadinha, muito. É fake. Não é uma contradição a gente ter essa coisa, é que você não tem isso, né? Essa coisa, do que não pecado, e ao mesmo tempo eu acho que tem uma beleza na feiura, nesse sentido. Eu acho que é uma beleza, é louco, né? Mas acho que tem uma beleza no errado, às vezes, no incerto, nessa busca torta do ser humano, até passando pelo erro para encontrar o que é o acerto. Entendeu o que eu falei? Eu Muito entendo. doido. É bíblico isso, sabia? É? Nossa, eu não vou escapar, gente. A espiritualidade bíblica, ou é bíblico, estou eu me contradizendo. Essa é uma das maneiras que eu leio a Bíblia e não leio sozinho, claro, né? Tem uma tradição que lê assim. O santo na Bíblia não é o perfeito. Não? Não. A santidade bíblica, a santidade judaica, não tem a ver com perfectibilidade, tem a ver com autenticidade. Então, por exemplo, Davi, o rei Davi, é chamado na Bíblia do homem segundo o coração de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que se alguém falasse para Deus assim, tem um ser humano aí que você gosta? Deus ia falar assim, tem. Quando você criou o ser humano, tinha alguém que você imaginava tipo quem? Qual é o cara mais parecido assim que você acha que é? E Deus ia falar assim, é o rei Davi. Mas ele é um cara que tinha sangue nas mãos, ele mandou o exército dele para a guerra e acordou 2h da tarde, foi para a varanda se espreguiçar e viu uma mulher tomando banho, mandou perguntar o nome, mandou trazer. Depois que ele dormiu com ela, ele ficou sabendo que ela era casada, ela era mulher de um dos generais do exército dele, que estava na guerra. Aí ela diz para ele que engravidou, tá grávida, enquanto o marido tá na guerra, e era um cara de confiança de Davi. Aí o rei diz assim, agora traz esse cara da guerra pra ele passar a noite em casa com a mulher dele, pra engravidar ela aqui. Aí o cara vem da guerra, ele manda ele pra casa e o general diz assim, eu não posso dormir com a minha mulher enquanto meus homens estão na guerra. Aí dorme na beira da porta de casa, não entra em casa. Aí ele manda o general de volta pra guerra com um bilhete para o comandante colocá-lo na linha de frente da batalha para ele morrer no campo de batalha, e ele morre. É assassinado, digamos assim. E depois o Davi casa com essa mulher, que é Batseba. E ao mesmo tempo ele é o homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, é incoerente. Nossa, tudo errado, né? Todo errado. Tá tudo. Mas onde que ele é o homem segundo o coração de Deus, que eu acho? É o coração dele. Ele,
quando o profeta vai dizer para ele, você ficou louco, o que você fez? E o Davi se toca o que ele fez, ele cai no chão, e a Bíblia usa essa expressão, que ele se veste de saco e cinzas, como uma expressão de arrependimento profundo e de arrependimento mesmo, né? Ele é um homem que não esconde as suas sombras. Uhum. Ele é um homem que não foge das suas contradições, ele admite, não terceiriza, não tenta se explicar, não tenta arrumar desculpa, não tenta transferir culpa. E as personagens bíblicas, os heróis bíblicos, são todos errados. Não tem um certo. Então, a santidade bíblica, ela não é da perfectibilidade moral. Perfectibilidade é um conceito grego, platônico, não é da escritura, não é da espiritualidade, é da filosofia. Porque dentro da filosofia, o perfeito é imutável. Porque se muda para melhor, não era perfeito, porque pôde ficar melhor. E se muda para pior, deixou de ser perfeito. Então, o perfeito não pode mudar. O Deus das páginas da Bíblia é um Deus passional, é um Deus que se ira, é um Deus que chora, é um Deus que ama, é um Deus que morre. É um Deus que está no, como diz minha mãe, tá na zunga. tá no lixo com a gente. Sim. Essa é a beleza de Jesus, ele vem pro lixo com a gente, né? Se humaniza. Eu tive um professor no seminário que ele dizia isso, que o filho que ganhou a festa foi o filho pródigo, não foi o filho que ficou da perfeição. Porque, de fato, a perfeição ela é fake, não existe. Ela não existe. Então, na espiritualidade, a beleza está na convivência autêntica com a sua imperfectibilidade. Com a sua imperfectibilidade, com a sua imperfeição. O santo é o consciente do seu pecado, não é o que não tem pecado, é o que tem. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que ele, dos pecadores, é o maior deles. Eu tenho um amigo que diz que o Paulo era tão arrogante que até para ser pecador ele era o maior. Era o maior apóstolo, mas também era o maior pecador, tudo ele era o maior. Mas ele fala isso, que dos pecadores eu sou o principal. Né? Então a santidade tem muito a ver com isso, com lidar honestamente com o fato de você não ser perfeito. E isso, inclusive, é o que nos coloca diante de Deus e da graça de Deus, né? Porque a graça é o oposto de mérito. Então, por que eu sou grato a Deus que me mantém vivo? Porque eu não mereço. Se Deus fosse fazer uma lista de quem merece ser vivo no Brasil hoje, eu não estaria na lista. Então, eu estou vivo. Não é mérito. Né? Então, acho que a santidade é isso, é consciência da imperfectibilidade e descanso na graça e na misericórdia de Deus. É o oposto de ser uma visão fundamentalista das coisas, né? O oposto. É o oposto, completamente oposto. Você vê nos evangelhos, os grandes inimigos de Jesus eram os fariseus, que tinham uma visão de perfectibilidade moral. Jesus vive brigando com eles. E Jesus fala que vocês são sepulcros caiados. Quem olha de fora está branquinho, mas por dentro é podre. Então, é essa visão que Jesus tem dos caras que são religiosos, que querem pagar de santarrões. Não funciona. Então, ó, já me esclareceu uma coisa que eu achava contraditória, assim. Que eu achava, assim, essa perfeição, essa coisa do que não peca, do que não pode, é o oposto do que a gente faz, do meu trabalho, por exemplo, no teatro é um campo livre nesse sentido. Você tem que olhar, mesmo quando você olha para um personagem, você não pode fazer julgamento moral dele. O que é importante não é que você vai fazer o Hitler com cara de bonzinho, não é isso. Não. Mas eu tenho que fazer a abordagem assim, sem julgamento moral. A aproximação, não é que eu perdi a crítica, né? Você tem que ter essa liberdade. Nesse sentido, o teatro é um lugar de liberdade total de pensamento mesmo das coisas, né? Como
deveria ser na análise, na psicanálise, que às vezes não é, mas deveria ser. Eu não tenho repertório para fazer isso que eu gostaria de fazer, que era fazer uma leitura da Bíblia em chave trágica, de pegar a tragédia grega do teatro grego e fazer uma leitura da Bíblia, porque são duas culturas completamente díspares, né, ou distantes, a grega e a hebraica, a semita, dois conceitos de pureza e perfeição completamente diferentes. E aí você pega todo o teatro grego, a tragédia grega, né, da aporia da tragédia grega, em que o ser humano é um ser condenado a perder no final. Só se ferra. E destino, aquelas coisas de o destino, as moiras que traçam o destino. Aliás, eu vi isso, né? Que foge de transar com a mãe, mas não tem jeito. Mas não consegue. O destino está estabelecido. Não tem então, poder, né, sobre o seu destino. Você tem que matar o pai para vingar a mãe, matar a mãe para vingar o pai. Quer dizer, você só se ferra. Não tem jeito de você escapar. A tragédia é isso, né? A condição humana é uma condição de perder. Inclusive o conceito da tragédia é esse, né? O tragos é o bode sacrificado no final. O ser humano é um ser sacrificado no final, sempre. E eu acho que o cristianismo escapa disso. O cristianismo tem conceito de redenção. O cristianismo tem conceito de... cristianismo não, a espiritualidade bíblica. Nossa, semita, judaico. Você tá de mal com esse nome, eu tô de mal com o nome cristianismo. Eu tô de mal. Eu tô de bem com o nome evangelho, mas eu tô de mal com o nome cristianismo. Mas não sei se isso passa. Ou eu faço análise para passar. Mas... Não, mas eu estava falando que é no evangelho que existe um conceito de redenção, de perdão, de ressurreição, não termina na tragédia, né? Do tipo, se fosse uma tragédia grega, Jesus ia morrer na cruz e acabou. Não tinha ressurreição. Se fosse a tragédia grega, não tem perdão, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem oportunidade. É espada e foice. Acabou. Né? Então, se já pensou se fosse possível, eu não tenho repertório filosófico teológico para fazer uma leitura da Bíblia em chave trágica, mas eu acho que seria muito interessante fazer. Conviver, ver na espiritualidade bíblica isso que você falou do ser humano mexido, do ser humano... Que pra mim é o que me interessa na vida, inclusive, sabia? Gente mexida, gente estranha, gente que eu olho e falo, não tá totalmente feliz, não tá totalmente perfeito. Essa pessoa tem uma história aqui, tem uma história ali, tem um... Né, eu nunca tive interesse nesse tipo de gente. Assim. Gente certinha. Gente perfeita, sabe? Gente que tudo bem. E mesmo, eu sempre tive horror também a pessoas espiritualizadas que olham pra gente com aquela arrogância de perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Detesto isso. Esse olhar arrogante do espiritualizado. Você ainda não sabe o que eu sei. Você ainda não entendeu. Você ainda não chegou lá. Você ainda não chegou lá. Eu detesto isso, assim, sempre detestei. Talvez por isso eu também tenha ficado muito afastada de grupos, né? Que tem essa coisa, apesar de ter amigos que têm práticas espirituais que não são assim, né? Que tem senso de humor, né? Eu não consigo empreender uma prática espiritual sem senso de humor. Eu acho que o humor é de Deus mesmo. Rir de si mesmo, inclusive, não, saúde, é a coisa mais importante do mundo. É você olhar pra você e falar assim, meu Deus! Né? Se a gente não ri da gente mesmo, pra mim... Se levar muito a sério, né? É o oposto da humildade. É se levar a sério demais. Porque é engraçado, porque a vida tem um lado tragicômico, come-trágico, como dizem que o Beckett via as coisas, não tragicômico, mas come-trágico. Pensar numa vida como a do Dostoiévski, por exemplo, se não fosse a vida dele toda estragada, porque tá uma pessoa que tinha uma vida estragada, né? Devia, fazia livro correndo pra pagar dívida de jogo. Imagina um cara que foi pro pelotão de fuzilamento. E na hora H. E os caras de maldade não fuzilaram. Vez. Deixaram ali até ele. Então, mas se não fosse tudo aquilo,
Ele escreveria aquilo que ele escreveu? Não escreveria. Não escreveria. A minha última peça que eu fiz como atriz foi uma adaptação do Memórias do Subsolo, que eu fiz, o cara. Sim. Que era meu sonho. E o cara era divertidíssimo, tudo errado, né? Ele tinha um baita de um senso de humor, assim. Então, né, essas vidas estranhas produzem coisas interessantes também. Eu estava aqui pensando, o perfeito não precisa ser redimido. O perfeito não precisa de Jesus, não precisa da cruz. O perfeito não precisa de Deus. Ele acha que é Deus, né? Ele tá numa situação... Agora, como a gente pergunta, tá? Como a gente faz isso com a vida, assim, né? Como você acha, você que é líder de uma igreja enorme, além daqui da IBAB, que tem um monte de... Você tem suas ovelhas virtuais, que são muitas, que não sei se você consegue mensurar quantas são. Como tirar isso do templo e levar para a vida? Essa é sempre minha pergunta. Como a gente tira as coisas da teoria e leva para a prática, né? Que é o que interessa, não é? É o que interessa e é o que eu entendo que é a conversão. Isso é a conversão. Isso é a experiência mística espiritual cristã. É impossível encontrar o Cristo sem encontrar o próximo. É muito boa essa, hein? A frase é minha, mas a ideia não é minha, não. Eu acho que é da Gabriela Mistral. Eu acho que é dela que ela disse: eu procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Que lindo. Esse foi o evangelho que fez sentido pra mim, Mica. Em que momento? Desde sempre, Edson, teve um momento que te deu um clique, assim? Eu não sei dizer. Eu acho que, voltando à origem da nossa conversa, o Deus solucionador nunca apareceu pra mim. O Deus milagreiro, o Deus que resolve a parada, nunca apareceu para mim. Esse cara nunca se mostrou para mim. A minha mãe um dia me mostrou, a primeira oração que eu fiz foi bonitinho, pequenininho, pedindo que Deus trouxesse meu pai de volta do hospital, e o meu pai nunca voltou. E o meu pai morreu com 26 anos de idade. Jovem. Eu tinha um pouquinho mais de 2 anos. Eu tinha a idade da minha neta Valentina, que acabou de fazer 3. Eu acho que aí é muito tempo de análise, talvez. A minha primeira oração não foi respondida como eu queria. E essa ideia de que a oração é pedir ao Papai do Céu para fazer uma coisa aqui na Terra, para resolver a sua parada, essa espiritualidade não resolveu para mim. Talvez alguém vai dizer assim também, com essa experiência matricial que você teve, com essa gênese da sua espiritualidade na sua infância, você carrega um Deus projetado. Eu diria, quem não? E acho sim que você, para entender a espiritualidade de uma pessoa, tem que entender a história dela. Eu fui entender a minha. Então, esse Deus que resolve problemas aqui, ele nunca apareceu para mim. Eu tive muitas pessoas que foram a encarnação de Cristo cuidando de mim. E eu não vejo outra experiência crística, senão essa, que gera solidariedade, fraternidade, que gera acolhimento do outro. Por isso que na minha espiritualidade não tem a verticalidade excludente. Eu não quero saber quem é o outro. É meu irmão, minha irmã. É Cristo diante de mim. E eu tenho que ser Cristo para ele. É isso que para mim funciona desde sempre. Então, a resposta para a sua pergunta é que toda a minha pastoralidade é um exercício de empurrar as pessoas para irem viver cristicamente, viver a sua experiência com Cristo, vendo Cristo na face do seu semelhante e sendo Cristo para o seu semelhante, quem quer que seja ele. Se não é isso, eu não sei o que é. E se não é isso, eu não estou procurando mais nada, porque isso para mim satisfaz. Esse é o evangelho para mim, esse é o Cristo que me encontrou. Eu espero que você tenha um encontro com o Cristo. Eu acho que é um encontro em movimento, né? Não é um encontro e aconteceu. Ele vai acontecendo, né? Nas pequenas coisas, em pequenos jeitos de olhar,
de se portar diante da vida. Eu brinco com você, que é uma brincadeira, mas é uma coisa séria, uma questão minha antiga, que é a questão do perdão, que eu tenho uma certa dificuldade de perdoar. A gente pode fazer um podcast só sobre perdão. Aliás, o último eu falei bastante sobre perdão, né, Dé? Falou. Aliás, pausa, eu queria dar um beijo e um abraço no Dani, que está sempre aqui com a gente. Um beijo para você, Dani. Mas foi um prazer conversar com você contar todas as coisas. A gente não acabou a conversa, né, Mica? Tem muita coisa ainda pra gente continuar conversando. Como você disse, a gente tá em movimento, né? Últimas palavras, tem isso? Você quer se despedir? Eu quero me despedir de você, dizer que foi um prazer estar aqui. Dani, também perguntar e ouvir você de perto falando essas coisas que pra mim são muito importantes e passam pelos meus questionamentos, assim, diários, né? Gosto muito de ouvir você falar. Obrigado. Gosto muito do jeito que você pensa. Posso até não concordar sempre, mas eu gosto do jeito que você pensa, que você raciocina, que você não tem as respostas prontas para as coisas. Fiquei feliz de você aceitar essa conversa. Nossa, imagina conversar. Gravada e exposta. Conversar, né? Esse é o nosso podcast, né? Então você tem que terminar dizendo: eu sou Mica Lins e Correlê é o nosso podcast. Então eu digo: eu sou Mica Lins e Correlê é o nosso podcast. Muito legal. Eu sou Ed Renekiewicz e Correlê é o nosso podcast. Um beijo para todo mundo. Que legal, foi bom. Acho que foi legal, né? Foi legal. Nossa, eu perdi um monte de coisa.